Glória a Deus. Fala assim na igreja. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Números. Glória a Deus. Capítulo 26. Santo é o Senhor. Louvo a Deus mais uma vez por estarmos aqui. Aleluia. No capítulo 26, versículo de número 65. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Números, capítulo 26, versículo 65. Porque o Senhor dissera deles: eles certamente morrerão no deserto, e não restou nenhum homem daqueles, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Aleluia. Amém? Podeis assentar-vos. Glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez e dar louvor ao nome do Senhor que nos abençoou, nos deu vitória, e aqui estamos mais uma vez na presença dele, adorando e glorificando. Aleluia. Agradecer a pastora, na pessoa do irmão Alisson, que me convidou para estar aqui mais uma vez com a igreja, abrindo a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Agradecer a igreja e mais uma vez estar aqui para glorificar a Deus e ouvirmos juntos o que Deus tem para nós nesta noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estive pensando esses dias, como tem os influenciadores, tem uma palavra que se refere à nossa geração, que nos chama de 40, 50 mais. Ou seja, nós que temos acima de 40 anos. E eu queria concordar também que nós somos uma geração privilegiada. Aleluia. Irmão Gilson, porque nós somos a geração que transitou entre viajar com carro de boi e carroça a conhecer o carro elétrico. Nós somos a geração que transitou entre, não sei se muitos aqui, mas pelo menos aqueles que tiveram, eu diria, o privilégio de morar na fazenda, no interior, nas áreas rurais, de pegar um estilingue e sair para caçar passarinho. E estamos hoje entre os que basta ir no supermercado e acham um prato pronto, só a colocar no micro-ondas. Nós estamos entre a geração que eu me lembro que muitas vezes, por dificuldade financeira, a minha mãe tinha o costume, porque não tinha isqueiro ou fósforo em casa, de enterrar o tição para que não se apagasse no fogão a lenha e no dia seguinte tivesse fogo para acender outra vez o fogão. Nós somos da geração que transitamos entre a lamparina acesa com óleo diesel, o lampião a gás e a energia elétrica e a energia fotovoltaica
compra o refletor solar e coloca no seu quintal para clarear sem consumir energia elétrica. Como eu dizia esses dias, nós somos da geração que ainda usamos a datilografia, ainda usamos os correios para enviar uma carta para um parente, para um amigo, para uma namorada, para um namorado, que gastava 30 dias para chegar ao destino, e chegamos ao WhatsApp, às redes sociais, que em menos de 30 segundos se conversa com uma pessoa do outro lado do mundo. E nós também fazemos parte da igreja que experimentou, que viveu uma história ímpar de milagres, de crescimento espiritual, vamos dizer assim, de expoência em comunhão com Deus, para, desculpe a palavra, irmãos, para uma época de igrejas que, apesar do número de pessoas que existem nelas, até pinguim pede cobertor ao entrar dentro delas. E às vezes a gente se preocupa, Deus, por que tão pouca gente em nosso meio? Eu fico pensando isso, pastor. Louvado seja Deus. Às vezes eu paro, dobro os joelhos e oro, e Deus, por quê? Que a palavra que pregamos não é mais aceita? Por que a Bíblia, a tua palavra, o teu evangelho não traz para as pessoas de hoje o mesmo sabor? Eu vi há alguns instantes, eu vi a irmã falando a respeito de alguns sintomas de gripe. Um dos primeiros sintomas de gripe, aquela gripe, vamos dizer assim, aquela gripe raiz. Qual que é o primeiro sintoma, irmãos? Nossa, mas essa água está amargosa. Nossa, eu estou comendo esse bife aqui, mas esse bife não tem gosto de nada. Tem uma geração de igreja que está gripada, que está enferma, e não sente mais o sabor do verdadeiro alimento que é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Aí quando eu me pergunto, Deus, por que tão pouca gente em lugares que se prega a palavra? Aí Deus diz, lá no deserto tinha uma multidão ao redor de Moisés e Arão. Já pensou, irmãos, Moisés, pastor Moisés e o seu auxiliar Arão, pastoreando lá no deserto, uma igreja com mais de 1 bilhão de membros. Louvado seja Deus. Era isso, irmão. É verdade. Mais de 1 bilhão de membros a igreja de Moisés. Mas a palavra diz, o texto que nós lemos diz especificamente que quantos entraram na terra, irmãos? Os mais antigos. Louvado seja Deus. Então, por que nos preocupamos tanto com quantidade? É verdade. Louvado seja Deus. Eu estava vendo esses dias ainda um texto sobre o dia em que Davi decidiu buscar a arca do Senhor para Jerusalém, e que aqueles 2 sacerdotes decidiram fazer um carro puxado a boi para colocar a arca
texto diz que aproximadamente 30 mil pessoas estavam naquele evento. 30 mil pessoas acompanhavam a descida, o traslado da arca para Jerusalém. E o que aconteceu no meio da estrada? Os bois escorregaram, o carro tombou e o sacerdote foi morto porque não estava preparado e colocou a mão na arca. Era uma congregação pequena, a congregação de Davi naquele dia, irmãos. O pastor Davi, o levita Davi, o salmista Davi, com a sua congregação, 30 mil pessoas, o culto deu errado. Então não é quantidade de pessoas, igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu costumo me lembrar, irmãos, de que Jesus separou para si quem, irmãos? Jesus 12. separou para si quantos discípulos? 12. E ainda disse, o próprio Jesus, um deles era, louvado seja Deus, um deles era o diabo. Aí nós, na nossa pouca sabedoria, queremos ou nos preocupamos tanto em nos tornarmos grandes. Louvado seja Deus. Eu fico pensando no João Batista lá na beira do Jordão, batizando, pregando aquela mensagem doce. Porque o povo gosta de mensagem difícil, pastor. Então João Batista pregava uma mensagem doce. Eu sou a voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Aí eu olhava para a multidão, por que ensinam vocês fugir da ilha futura de Deus, raça de víbora? É verdade. Era a mensagem doce do último profeta, que o seu tempo, que o seu ministério se tornou contemporâneo do ministério de Jesus. Louvado seja Deus. Mas hoje, se a gente não trouxer uma mensagem apaziguadora, uma mensagem acalentadora, que massageia o ego das pessoas, ninguém quer ouvir. Louvado seja Deus. Eu ainda me lembro que no ministério de Jesus, alguns dos cultos mais preciosos aos nossos olhos aconteceram somente com a presença de 3 dos 12 discípulos. Jesus sobe ao monte e diz: ô Tiago, vem aqui comigo, você também, Pedro, e você também, Paulo. Vamos ali no monte. Aí sobe ao monte. E lá no monte Jesus se transfigura. E o que entra em contato com a terra, irmãos? Os céus. Os céus se misturam com a terra. E se fazem presente ali Moisés e Elias. Louvado seja Deus. Porque não é a grande multidão que estava ao redor de Jesus que fazia o céu descer. Louvado seja Deus. Porque não é o milagre, irmãos, que vai nos conduzir aos céus. Aleluia, é verdade. É o dono do milagre. Louvado seja Deus. Jesus, certa vez, conversando com os fariseus,
Ele disse: olha, o pai de vocês, os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Ou seja, não alcançaram o propósito. Comeram maná, mas não chegaram no destino. Louvado seja Deus. O que Jesus estava dizendo, irmãos? Por que vocês querem milagre? Os pais de vocês andaram 40 anos vivendo no meio de um milagre. Todos os dias o maná pela manhã estava no acampamento para eles colherem e se alimentarem. O milagre de Deus todos os dias. Aleluia. O alimento perfeito, irmãos. O povo não ficava doente. O povo não precisava ir no hospital comprar remédio, comprar insulina, comprar antidepressivo, não precisava tomar remédio para hipertensão, porque aquele alimento que Deus preparou era tudo que o povo precisava. Louvado seja Deus. Ele tinha tudo. Tinha tudo, tanto tudo, irmãos, que a palavra diz que nem as roupas envelheciam, porque estava em contato com o corpo do povo, e comia o alimento. Os sapatos cresciam nos pés dos adolescentes, porque o alimento era tão perfeito que o sapato e a roupa se integravam ao corpo daquele povo, e Deus fazia um milagre sobre tudo que estava neles. Aleluia. Mas mesmo assim Jesus diz para os fariseus: olha, eles comeram, eles viveram o milagre durante 40 anos, não foi um milagre isolado. Além da pedra jorrar água, eles comiam maná todos os dias, o milagre de Deus na vida deles. Mas eles comeram. Tem misericórdia de nós, Pai. Louvado seja Deus. O texto que nós lemos aqui, irmãos, fala que aproximadamente 40 dias depois que o povo saiu do Egito, começou a dificuldade. A multidão no deserto, povo reunido, homens, mulheres, crianças, mulheres para dar à luz, crianças pequenas, crianças de colo, crianças sendo amamentadas, e começam dificuldades. Aí o povo chega para Moisés e fala: Moisés, é o seguinte, nós estamos com uma saudade danada de nos assentar do lado das panelas de carne. Panela de quê, irmãos? Tanto de gente que está dentro da igreja, mas está com saudade de se assentar ao redor das panelas da carne. Carne, pecado, imundícia, coisa que não combina com a igreja, porque é lá do Egito. Deus estava preparando o povo para uma nova experiência, para uma nova vida, para colocar eles numa nova herança, para entregar a eles uma promessa que Ele tinha dado a Abraão. Aleluia. Mas o povo estava com vontade de comer carne. Muita gente dentro da igreja, multidão dentro da igreja, e quanto mais a igreja é grande, mais a igreja se mistura, se assenta ao redor das panelas da carne. Tem misericórdia. Escândalos e mais escândalos, vergonhas e mais vergonhas, porque o povo tem vontade e se sacia das coisas da carne. E não está nem aí para o propósito. E não está nem aí. Ah, pastor,
pastor, mas naquele momento, 40 dias, o povo não tinha experimentado o maná ainda. Mas antes de sair do Egito, irmãos, só milagres para livrar o povo, só pragas para punir o Egito. Deus já tinha enviado quantas, irmãos? Então o povo já tinha visto o milagre ou não tinha? A igreja, para ser fervorosa e seguir com Deus, precisa de milagre, irmãos. A igreja precisa de conversão. Aleluia. Está convertido ao Senhor. Verdade. A igreja precisa de temor do Senhor. Louvado seja Deus. O texto que nós lemos diz que Deus falou a Moisés certa vez: olha, esse povo, eles não vão herdar a minha promessa. Esse povo é um povo que só sabe murmurar. É um povo que não tem gratidão no coração. É um povo que não sabe se alegrar com a minha presença. Tem misericórdia. Louvado seja Deus. Ah, pastor, mas o senhor está falando tanto das igrejas de hoje, mas Deus se faz presente no meio das igrejas. Deus opera milagre, Deus usa profeta, Deus usa irmãos. Deus usar o profeta significa que Deus está na vida do profeta. Agora, para eu ter respaldo, deixa eu usar essa palavra respaldo, eu também preciso ter Deus. Aleluia. A presença de Deus no meio de um povo, de uma igreja, de uma multidão, não significa que está tudo bem. Como assim, pastor? O senhor está pregando heresia? Não, irmãos. Lá no jardim, no fim da tarde, ao cair da tarde, Deus aparece e chamou Adão. A igreja lá no jardim tinha quantas pessoas? Quantos membros, irmãos? Adão e Eva. Então também não é por ser poucos, irmãos. É verdade. E aqueles dois membros estavam desviados, mas Deus estava passeando, procurando eles. Louvado seja Deus. Então nem sempre quando Deus está presente, quando Deus está chamando, quando Deus está repreendendo, é porque a igreja está bem em comunhão. O que demonstra a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, é uma vida de piedade como desses dois homens. Vocês podem até não acreditar, vocês podem até dizer que nós não vamos herdar aquela terra, mas nós vamos, porque Deus prometeu que a terra é nossa. Aleluia. A Caleb, a Josué, a Moisés, mas lá o povo é um povo organizado, é cidade fortificada, é cidade cercada de muro, tem homens gigantescos, e nós não estamos preparados para aquilo não. E Josué e Caleb dizem: olha, Moisés, pode até ser tudo isso que eles estão falando, mas a terra é nossa, porque Deus falou que a terra é nossa. Louvado seja Deus. Não mude o foco, não mude o propósito. Louvado seja Deus. O propósito da igreja, irmãos, é os céus. A herança da igreja, irmãos, é a vida eterna. Jesus disse: eu vou preparar lugar, e se eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então o foco da igreja não é aqui, irmãos. Sermos abençoados aqui, irmãos, é só aquela alegria de dizer: o Senhor está cuidando de mim, o Senhor cuida dos seus.
Só um modo de gratidão, de agradecer a Deus e ser herdeiro daquela promessa que Deus disse: vocês comerão o melhor dessa terra. Louvado seja Deus. Mas a vossa herança é em Canaã. Louvado seja Deus. A promessa de Deus, ela segue sobre nós, assim como Deus falou ao seu povo lá em Levítico, em Deuteronômio: onde você colocar a planta dos seus pés, se você tiver guardado a minha comunhão, se você tiver guardado o meu zelo, eu serei contigo e te abençoarei. Aleluia, seja Deus. Mas não coloquem aqui o vosso coração, porque onde tiver o vosso tesouro estará o vosso coração. Aleluia. Então nos lembremos que por mais que alcancemos algo aqui, irmãos, o nosso melhor está com Cristo. Por mais que alguém tenha sucesso nessa vida, o melhor ainda está com Cristo. Louvado seja Deus. Vamos andar assim, irmãos, vamos nos lembrar disso. Vamos nos lembrar que não é por ser multidão, mas não é por ser só dois também, porque lá no Éden deu errado. É verdade. Não é por ser 30 mil querendo fazer alguma coisa para Deus. Mas a voz do povo é a voz de Deus. Não, irmãos. A voz de Deus é a sua palavra. Louvado seja Deus. Mas Jesus falou: quando 2 ou 3 concordarem aqui, será concordado no céu. Mas tem que ser concordado em conformidade com a sua. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem que ser conformidade com o reino. Louvado seja Deus. Porque foi para isso que nós somos chamados. Foi para sermos anunciadores do reino, para sermos mensageiros do reino, para sermos pregadores. Louvado seja Deus. Das coisas do reino. De qual reino? Do reino dos céus. Aleluia. Por quê? Porque não é aqui o nosso descanso. Às vezes ficamos cansados, às vezes ficamos tristes, abatidos. Às vezes enfrentamos dilemas pessoais, familiares. Enfrentamos problemas em nossas vidas, vamos dizer assim, entre aspas. Os irmãos que trabalham de modo independente em suas empresas. Enfrentamos problemas nessa economia difícil que temos aqui no Brasil, onde cada dia você pega a sua folha de simples, dá para pagar no dia 20, o simples está mais complicado do que nunca, porque cada dia é um imposto a mais que você tem que pagar. Cada dia é um sindicato a mais, e cada ano é um sindicato a mais que você tem que pagar para poder se darem bem e você ficar no prejuízo. Louvado seja Deus. Mas Jesus disse: mas Paulo disse: não vos conformeis com este mundo. Aleluia. Não fiquem felizes aqui. Não se alegrem muito com isso aqui. É verdade. Mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Louvado seja Deus.
sentimento é renovado em Cristo. A palavra diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se nós somos nova criatura, nós vamos viver de um modo novo. Nós vamos adotar um novo modelo de vida, de comportamento, porque o modelo antigo já não serve mais. Nós vamos nos alegrar com o maná. Aleluia. Alguns dizem que aquele maná tinha sabor de baunilha, né, irmãos? E com ele dava para preparar vários pratos, bolo, dava para fazer tudo com ele. Vamos nos alegrar com o maná de Deus e não sentir saudade das panelas de carne. Aleluia, é verdade. Louvado seja Deus. Vamos nos alegrar e nos saciar com o alimento que o Senhor nos deu. Jesus disse: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Louvado seja Deus. Vamos nos alimentar deste pão vivo que é o Senhor, para que nós possamos entrar na herança, ser herdeiros da promessa. Aleluia. Louvado seja Deus. Lembrando que a nossa promessa, irmãos, não é sobre carne e sangue, mas sobre vida espiritual com Ele. Aleluia. Sobre eternidade, sobre plenitude. Louvado seja Deus. Pastor, mas a gente vive tanta dificuldade aqui, vive mesmo, irmãos. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós estamos andando aqui, nós somos do reino e estamos peregrinando em outro. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe o que significa, irmãos? O mundo jaz no maligno é quem governa esse mundo, esse sistema. Louvado seja Deus. Deus tem me dado uma palavra, pastor, e vai preparar um momento para nós conversarmos sobre ela com a igreja, sobre os governos. Porque Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as ordens espirituais do maus que estão nos lugares. E Deus tem me dado a mensagem sobre isso para os nossos dias. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E no momento oportuno, eu vou trazer ela para a igreja, para a gente estar refletindo sobre as nossas guerras espirituais. Louvado seja Deus, porque não é normal, não é comum o que nós estamos vivendo hoje, irmão Luciano. É verdade. A igreja está vivendo um momento, eu diria que caótico em seus meios. Quando eu digo igreja, eu não digo a igreja de Cristo, o povo separado, mas a igreja como conjunto de líderes e povos que compõem aquilo que é chamado de cristãos, que compõe a grande congregação de cristãos no Brasil, que é dito que tem mais de 33 milhões de pessoas. Louvado seja Deus. Tem misericórdia de nós. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe. Essa é a minha reflexão para hoje, igreja. Para nós estarmos guardando esta palavra e nos lembrando do que é que nós queremos de Deus, do que é que nós buscamos de Deus. Qual é a nossa construção? Qual é a nossa herança? Aquilo que é palpável para nós como filhos de Deus. Aleluia. Aquilo que é permitido para nós como herdeiros da promessa. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Pastor, muito obrigado.